Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 13. Mateus capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso número 17. Mateus capítulo 13, verso 1 até o verso 17. Nós estaremos falando alguns domingos, eu não sei quantos deles. Nós estaremos falando sobre as parábolas de Jesus e estamos começando por esta parábola, que é a parábola do semeador. E eu falei domingo passado nesta parábola, vamos meditar nela hoje e ainda domingo próximo a gente vai falar sobre ela, domingo que vem à noite. Diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isto concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por esta noite. Nós te agradecemos porque esse é um momento muito especial. Um momento que o Senhor reservou para essa hora, para a gente estar aqui junto. E é tão bom a gente louvar, é tão bom a gente testemunhar, é tão bom a gente estar junto com os irmãos. Obrigado. Nós te agradecemos primeiramente, ó Deus, por esta oportunidade. Te louvamos pela palavra do Senhor em nossas mãos. E pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos faça compreendê-la. Que nosso coração seja cheio desta palavra. Que nós possamos sair daqui ainda melhores do que nós entramos. Assim nós oramos mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Eu gostaria de pensar com os irmãos, obrigado, querido. Eu gostaria de pensar com os irmãos mais uma vez hoje à noite sobre essa expressão de Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pelo menos 3 coisas a gente pode entender dessa expressão de Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando nós estudamos um pouco sobre as parábolas de Jesus, nós vamos observar, e alguns comentaristas falam sobre isso, que há pelo menos 3 aspectos sobre as parábolas de Jesus. O primeiro aspecto é que algumas parábolas elas falam sobre quem é o reino de Deus, ou o que é
o reino de Deus, quem Ele é e o que Ele é. O segundo aspecto fala sobre a progressão deste reino estabelecido com o advento do Messias. Então, como que ele acontece na nossa vida, ou como que ele deve acontecer na minha vida e na sua vida. E o terceiro aspecto das parábolas é que elas trazem à luz o reino futuro do Senhor, que é quando nós iremos para a glória celestial e aí ficaremos para sempre com o Senhor. Então, as parábolas de Jesus apresentam pelo menos esses três aspectos. Nós vamos ver várias parábolas, e entre elas nós vamos poder identificar o que elas se referem e o que elas querem dizer a nós. Mas é importante nós lembrarmos que o Senhor Jesus Cristo fala em parábolas para que as pessoas possam entender. Mas é interessante que nem todos entenderão. Nem todos poderão entender as parábolas de Jesus, ainda que seja uma história de forma que seja facilitado o entendimento. Por isso o Senhor Jesus chama a atenção: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os irmãos, assim como eu, podem perceber que a cada dia que passa tem sido mais difícil pessoas se converterem a Jesus. Não é verdade? Nós encontramos muitas pessoas denominadas cristãs, muitos denominados evangélicos, mas quando perguntamos às pessoas sobre o que realmente significa uma conversão a Cristo, as pessoas não sabem. Então as pessoas dizem: somos tementes a Deus, todos os dias eu faço a minha reza, todos os dias eu faço aquilo que eu acho que agrada ao Senhor. Mas verdadeiramente o que é ser convertido? Há muitas pessoas que frequentam igrejas, mas não são convertidas. Há muitas pessoas que temem ao Senhor e o reconhecem como Deus, mas o Senhor diz na sua palavra que até os demônios reconhecem o Senhor e se estremecem diante dele. Então até aí não há diferença alguma. O que faz de nós realmente sermos salvos por Jesus? É a conversão que temos em Cristo. Mas o que é isso? É fazer de Cristo o Senhor e o nosso Salvador pessoal. É isso que significa. É darmos a nossa vida a Ele de todo o nosso coração. É difícil alguém negar uma oração, não é? Se saímos à rua e dizemos a uma pessoa: olha, posso orar por você? A pessoa diz: olha, toda oração é bem-vinda. Não é assim? Pode orar por mim. Olha, eu posso ler um texto da Bíblia para você? Pode. Eu gosto muito dos salmos. Qual salmo você gosta mais? Geralmente as pessoas dizem o Salmo 23. Quando você pergunta à pessoa sobre algum texto da palavra, logo vem Filipenses 4:12. Tudo posso naquele que me fortalece. Falar em nome de Jesus, muitos falam. Dizer, olha, só misericórdia, muitos têm dito. Mas são convertidos? Os queridos que estão aqui hoje à noite, aqueles que participam conosco e cultuam pela internet, você é convertido? Se você fechar os seus olhos hoje, se o Senhor te chamar à eternidade hoje, você tem certeza que abrirá os seus olhos na glória celestial? Você tem essa certeza ou alguma dúvida? Alguns dizem: ah, pastor, ninguém pode saber. Ah, olha, não sei, de repente, lá naquele dia. Bom, mas se temos dúvidas sobre a nossa salvação, então o que estamos fazendo aqui? Se você vive a sua vida sem ter certeza absoluta de que você vai se encontrar com Jesus quando você deixar esta vida, então do que adianta estarmos aqui, ofertarmos, cantarmos, louvarmos, estudarmos a palavra? De que adianta isso? De nada. Por isso o Senhor nos chama a atenção: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O texto que nós encontramos aqui nos mostra que Jesus falava aos seus discípulos, aos seus seguidores. Eram muitos. Era, diz o texto, uma multidão. Então Jesus sobe no barco e fica alguns na praia ouvindo Jesus. Esta passagem nós vamos encontrar também em Marcos capítulo 4 e em Lucas capítulo 8. Interessante que a parábola do semeador é uma das poucas parábolas que está em 3 evangelhos. É interessante que os 3 evangelistas trazem esta parábola. Contam mais ou menos da mesma forma.
Mas é interessante que nos 3 evangelhos, tanto Mateus, quanto Marcos e quanto Lucas, registram esta palavra de Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, ouça com atenção. Ouvidos para ouvir com atenção. Ouvidos que querem ouvir verdadeiramente. Olha, quando nós lemos lá em Marcos capítulo 4, a gente vai ver no versículo 2, começa o evangelista dizendo o seguinte: Jesus dizendo, ouvi, e começa falando a respeito da parábola, ouçam. E depois ainda Marcos registra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se tem algo que nós precisamos, irmãos, diante da palavra do Senhor, é termos disposição para ouvir, é querer ouvir. Você quer ouvir o que Deus tem para falar? Muitas vezes o que Deus tem para falar para nós não é algo que vai agradar o nosso coração. Quando nós lemos a palavra de Deus e pegamos a Bíblia Sagrada, no nosso momento de devoção, a nossa devocional, sempre nós esperamos uma palavra doce, tranquila e suave. Não é verdade? E nós temos por hábito descartar os textos que nos repreendem. Até porque muitas vezes na nossa vida dizemos, nós já vivemos num mundo de repressão, eu não quero isso para mim não. Será que mais uma vez eu vou aqui ser repreendido e agora por Deus? Mas a palavra do Senhor nos garante, o escritor aos Hebreus nos diz que Deus, Ele repreende ao filho que Ele ama. Se o Senhor te ama, se Ele me ama, Ele irá nos repreender. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É interessante, irmãos, que o texto da palavra de Deus vai nos mostrar, e aqui em Marcos de forma ainda mais clara, que Jesus não fala para todas as pessoas sobre as parábolas. A explicação dessa parábola não é para todos. Marcos registra no capítulo 4, versículo 3, depois no versículo 10, vai dizer que quando estavam sozinhos, alguns dos discípulos perguntam, o que o Senhor quis dizer com isso? Sabe, irmãos, às vezes tem dia que a gente lê a Bíblia e parece que aquele texto não tem nada a ver com aquilo que a gente precisa, não é? Você coloca um propósito no seu coração, Senhor, eu vou ler aqui esse livro, eu vou ler a Bíblia o ano todo. E todos os dias você já tem os versículos que você vai ler. E você abre a Bíblia e lê e você fala, mas isso aqui não tem nada a ver. O que Deus tem para falar para mim nesse texto? Parece que é uma coisa tão simples. Mas a palavra de Deus, viva como é, nos traz lições extraordinárias. A diferença é se temos ouvidos para ouvir. Às vezes a gente pensa que só vai aprender com os adultos, mas quando a gente aprende com as crianças, não é? Elas nos trazem tantos ensinamentos. Se você passa o dia com um neto, com um sobrinho, com uma criança, ela fala algumas coisas, faz algumas perguntas, que nos deixa assim, pensando, temos que responder, não é verdade? O Senhor Deus, Ele nos ensina quando estamos dispostos a ouvir. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos prontos para obedecer. Disposição em obedecer. A obediência, meus irmãos, é o que marca, é a marca registrada daquele que teve um encontro pessoal com Jesus. Porque nós cantamos aqui, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos, e declaramos que Ele é santo, declaramos que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Ele é o Senhor. Então Ele fala e nós obedecemos. Ele nos manda e nós fazemos. Mas existe um problema muito sério em nós. Nós queremos realizar a nossa vontade e o nosso querer. Aí nós temos uma questão que temos a ver com mente, vontade
e as nossas emoções. Eu tenho um amigo, eu tenho conversado com ele já há algum tempo sobre a palavra de Deus. E essa semana a gente estava conversando e ele falou assim para mim: pastor, um amigo meu falou assim para mim: está acontecendo tanta coisa ruim com você, você tem que procurar uma igreja. E eu falei para ele: eu conheço uma. Ele falou: pastor, meu amigo falou, olha, você tem que ter uma oração de descarrego, porque tem muito mal olhado em cima de você. Pastor, o senhor ora por mim? Eu oro. Só que na verdade, você precisa entender o seguinte: não importa o que as pessoas vão fazer de mal para você, não importa se vão fazer trabalhos, mal olhado, inveja, não importa. O que importa é como você está em relação a Deus. Como é que está o seu coração em relação ao Senhor? E aí ele perguntou: pastor, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber como que eu posso agradar a Deus? E aí a resposta do Senhor diz: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo que as pessoas estão analfabetas de Bíblia. As pessoas não conhecem a palavra de Deus. As pessoas não conhecem a mensagem do Senhor. Sabe por quê? Porque as pessoas querem palavras proféticas. As pessoas estão em busca, interessadas naquilo que vai trazer uma palavra, que são palavras para elas, e muitas vezes, palavras de vitória, palavras de revelação. Mas que vitória maior nós temos se não ouvir a palavra de Deus e aquilo que Ele deseja para nós? A mensagem do Senhor, quando se reúne com os seus discípulos, é falar para eles: olha, vocês precisam estar prontos para me obedecer. E eu vou explicar para vocês sobre esta parábola. Vivemos agora os dias de carnaval. Tem pessoas que já saíram de casa na quinta-feira e só vão retornar depois da quarta-feira de cinzas, quando será o dia de pedir perdão pelos dias vividos aí. Pessoas que estão entregando a sua vida à prostituição e: pastor, mas não estão fazendo nada de errado com outras pessoas, senão consigo mesmas. Mas queridos, o que é pecado se não destruirmos a nós mesmos? Isso é pecado, destruirmos a nós mesmos. Satanás nos instiga, Satanás nos leva ao pecado, Satanás fala ao nosso coração, Satanás coloca diante de nós as tentações, nós caímos. E quando pecamos, então temos um rastro de destruição. Vimos aí esta semana a tragédia que aconteceu agora em Goiás. O homem não contém as suas emoções, mata os seus 2 filhos e se suicida. Irmãos, olha, isso vai acontecer muitas e muitas outras vezes. Então nós olhamos ali as postagens e olha, era uma família muito bonita, era o pai e a esposa e os filhos estavam muito bem na foto. Nós podemos estar bonitos na foto. A foto pode aparecer alguma coisa muito bela, mas queridos, o que importa é como é que está o nosso coração. Tribulações, problemas, angústias, traições, decepções, todos nós vamos passar na nossa vida. Mas o que nós vamos fazer diante desses problemas? Como que nós vamos enfrentar essas lutas? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Disposição para ouvir e disposição para obedecer. Não há um homem de Deus na sua palavra que não tenha passado por duras lutas e duras provas e decepções e traições e maldades. O apóstolo Paulo, um grande missionário, um pregador da palavra de Deus, nós vemos ele escrevendo no final de Timóteo, ele diz assim: olha, todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Um amou mais o mundo, o outro preferiu fazer outra coisa, e eu falei com tanta gente, preguei, ensinei, plantei igrejas, mas estou sozinho. Será que haverá momentos na sua vida que você se sentirá assim, sozinho? Sem ninguém ao seu redor, sentindo-se injustiçado, sentindo-se traído? E aí, vamos fazer o que diante disso? Diante das coisas do mundo, meus irmãos, a solução é essa: dar um tiro na cabeça. Diante das coisas do mundo é atacar o outro, é eliminar o outro. Aliás, é eliminar os problemas. Queridos, há muitos problemas que nós não eliminaremos, a não ser que estejamos firmes
diante do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque Jesus depois vai explicar sobre essa parábola. Quem tem ouvidos, disposição para ouvir, quem tem disposição para aprender, quem tem disposição para ser um servo fiel. Querida irmã, seja uma serva fiel. Meu irmão, seja um servo fiel. A palavra de Deus nos diz que aumentando a iniquidade, o amor de muitos, o quê? Esfriaria. Ah, pastor, o Brasil tem sido uma das nações mais evangelizadas e está havendo um grande avivamento no Brasil. A apostasia marca os finais dos tempos. A apostasia marca a volta de Jesus. A apostasia marca aqueles que se dizem cristãos e não são. A apostasia diferencia aqueles que são chamados pelo Senhor à conversão e entregam o seu coração a Ele. Até porque todos nós o somos. Mas nem todos desejam. Então a palavra de Deus diz: então aproximaram-se os discípulos e perguntaram: por que o Senhor fala por parábolas? Alguém respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas aqueles não lhes é concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquele que tem lhe será tirado. Os irmãos estão vendo o grau de corrupção no Brasil? Para que uma pessoa precisa de milhões e milhões e milhões e milhões? Você talvez tenha uma casa com 4, 5 cômodos e não é todo dia que você visita todos, não é verdade? Lá no Rio de Janeiro, as pessoas têm muito hábito de ter terraço. E a gente também queria morar numa casa com terraço. E um dia a gente alugou uma casa e fomos morar numa casa que tinha terraço. Era só trabalho, né? Mais um lugar para limpar. Vamos fazer um churrasco no terraço. Subia tudo para o terraço, depois descer tudo no terraço. Só trabalho. Você luta para construir uma grande casa, uma grande residência, mas você não usa todos. Então por que uma pessoa precisa de 400 milhões, 500 milhões de reais? Para quê? Aquele que tem vai ter mais. Pastor, mas por que ele vai ter mais? Porque quem busca corrupção irá atrás de mais corrupção. Porque um abismo chama o quê? Outro abismo. Quem quer ter mais. E em Provérbios diz sobre isso, sobre aquele que quer e não se sacia. É insaciável o desejo pelo poder, é insaciável o desejo pelas coisas, é insaciável o desejo pelos bens materiais. E quem tem vai ter mais, e quem não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. A riqueza aumenta para quem tem, e a pobreza aumenta também para aquele que não tem. Mas a maior pobreza, irmãos, e a miséria está na alma da pessoa. É por isso que a semelhança deste quem tem ouvidos para ouvir é a mesma palavra que o Senhor diz a João quando dá a revelação às 7 igrejas do Apocalipse. Ao anjo da igreja escreve, e ele manda dizer: aqueles que têm ouvidos, ouçam. É importante que as igrejas ouçam, é importante que o anjo da igreja ouça, é importante que os membros da igreja ouçam, e está lá na palavra de Deus. A semelhança da igreja ali de Apocalipse, as igrejas da Ásia, nós também somos. Em algum momento somos como a igreja de Sardes, em outros somos como a igreja de Tiatira, em outros somos como a igreja de Éfeso. Em alguns momentos perdemos o primeiro amor, em outros momentos condenamos as obras de algumas pessoas. Mas, queridos, o que nós não podemos deixar de entender é que a palavra do Senhor nos manda, assim como em toda a mensagem profética e a mensagem do reino de Deus: arrependei-vos, assim como o Senhor fala à igreja de Éfeso. Porque senão eu virei a ti e removerei o teu candeeiro, você não brilhará mais. Você pode fazer acontecer, pode ajudar um, pode ajudar outro, mas o que nós precisamos é ser a luz de Cristo. Não é a sua luz,
O crente precisa entender que ele não tem luz própria. Meu irmão, você não tem luz própria. A luz que você tem é a luz de Jesus. Minha irmã, você não tem luz própria. A luz que você tem é a luz de Jesus. É essa luz que nós brilhamos, é esta luz que faz chegar em todos os lugares aonde nós estamos, porque quando chega a luz, as trevas saem. Aonde chega a luz, impera a soberania do nosso Senhor e Salvador. Mas quando nós achamos que nós somos a luz, quando caímos, essa luz se apaga. Quando erramos, essa luz se apaga. Porque em alguns momentos da nossa vida, nós estamos prontos para servir a Deus de todo o coração, e você diz: aonde o Senhor me mandar, eu vou. Em outros momentos dizemos não. Porque em alguns momentos oramos, clamamos, suplicamos, levantamos de madrugada, fazemos jejum e nos consagramos, e em outros momentos não. Porque em alguns momentos queremos ajudar, e em outros momentos não. O que acontece em nós? Somos humanos, falhos e fracos. É por isso que, se a luz for nossa, se nós estivermos longe do Senhor, ou se pecarmos, a luz se apaga. E então Satanás, o inimigo das nossas almas, ele faz uma festa. Ele vem para derrubar, para destruir, para acabar com tudo, porque ele só espera as oportunidades. Ele espera a oportunidade que você vai dando de estar distante do Senhor. O grande problema que muitas vezes nós vemos, irmãos, é que as pessoas, nós achamos, e muitas vezes, que quando falamos em reino de Deus, e quando Cristo fala, buscar coisa em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, achamos que essa palavra tem a ver com a igreja, e não é isso. A igreja representa o reino de Deus no mundo. Só que se nós, irmãos, não formos crentes no Senhor, os nossos vizinhos vão olhar para a gente e vão dizer: para que esse pessoal se reúne ali? Eu conheço ali, ó, fulano, eu conheço Beltrano, eu conheço aquela pessoa, eu conheço aquele homem, eu sei quem é, eu sei o que fala, eu sei o que faz. Eu conheço. Ali na igreja é crente, mas fora dela, quem é ele? Quem é ela? Que tipo de testemunho existe? E por outro lado, irmãos, em alguns momentos nós pensamos que quando estamos aqui, estamos protegidos dos males. Também não é assim. E quando ofertamos, Deus vai nos abençoar. Também não é assim. Às vezes, irmãos, haverá momentos que, para sermos fiéis ao Senhor, e seremos fiéis ao Senhor, nós diremos: Senhor Deus, eu vou entregar o meu dízimo, a minha oferta, mas eu não sei como vai ser das minhas contas. Ele sabe. Quem não sabe é a gente. Mas a gente quer resolver tudo. Então até aquele que tem vai ter mais, e quem não tem terá menos ainda. Opa, pera lá. Por isso eles falam por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. Meus irmãos, quando nós anunciamos a mensagem de Cristo às pessoas, nós queremos que as pessoas compreendam na hora que a gente fala. Não compreenderão. Cristo disse isso. Ele prepara o terreno para falar com os seus discípulos quão difícil seria a pregação do Evangelho. Porque as pessoas, elas veem, mas não veem, ouvem, mas não ouvem, de sorte que nele se cumpre a palavra do profeta Isaías. O texto sagrado que temos em nossas mãos, irmãos, ele é completo. Não se tira texto do contexto. Não se prega uma mensagem à luz daquilo que eu quero. Não se interpreta a palavra de Deus à luz dos meus sentimentos, das minhas vontades. Por isso que Paulo vai dizer, quando ele diz a Timóteo, um jovem pastor, preparando para assumir o ministério, ele diz: olha, fique atento. Haverá tempo em que os homens não suportarão ouvir uma doutrina sadia, não vão querer. Eles vão ajuntar para si mestres que falam coisas que agradam os ouvidos. Ah, meus irmãos, como existe isso? Então Jesus Cristo, ele afirma: olha, vai se cumprir o que Isaías já falou. Não é de hoje. O problema não é de agora. O coração endurecido não é somente nosso. E quando digo nosso, é meu e seu. A resistência à obra do Espírito Santo de Deus na minha vida não é um problema só meu e seu, já vem lá de trás. Estávamos conversando hoje na classe de doutrina,
irmão Zé Pedro, o nosso querido estava ali hoje conosco na classe. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, irmãos, é como nós recebemos as visitas na nossa casa, é tão bom, não é verdade? Mas ninguém dá a chave da casa, a casa é sua, né? A visita vai na casa dele e a gente fala, fica à vontade, né? Olha, a gente serve, procura servir da melhor maneira. Mas ninguém dá a chave de casa, faz como você quiser, faz. Ninguém faz isso. Porque a casa é sua, você só recebe a visita. Você trata da melhor maneira possível. Quando a gente recebe Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a gente entrega a chave do nosso coração a Jesus e diz, a casa é sua. Mas a gente acha que a casa de Deus é templo, esse lugar que a gente se reúne. Irmãos, entendam, precisamos entender isso. Se realmente Deus estivesse interessado no templo, né, e tão somente no templo, Ele não teria dito aos seus discípulos sobre aquela suntuosidade do templo. Ele está diante do templo, os discípulos admirados com aquilo, e ele diz, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu derrubo e em 3 dias eu reedifico. E como eles estavam ali ouvindo isso, mas o que é isso que ele está dizendo? Nós demoramos mais de 40 anos para construir esse templo, e agora ele está dizendo que em 3 dias vai destruir e vai reedificar. Jesus falava de si mesmo. Mas quantas vezes a gente não entende as palavras de Jesus? Isaías disse, ouvireis com os ouvidos e de modo nenhum entendereis, vereis com os olhos e de modo nenhum percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. O coração do povo está duro. Os filhos não querem ouvir os pais. Os pais não querem ouvir os filhos. O marido não quer ouvir a esposa não quer ouvir o esposo. Hoje, nós vivemos um tempo em que as pessoas andam de igreja em igreja. O pastor faz uma advertência e a pessoa diz, não gostei do que o pastor falou, vai para outra igreja. Essa igreja não me serve mais. Não há mais autoridade em nenhum aspecto. Ouvem, mas não querem ouvir, e os corações estão fechados. O nosso problema, irmãos, é espiritual. O problema da nação brasileira é espiritual. O problema do mundo é espiritual. Deus tem dado a oportunidade de estar semana após semana aqui no batalhão compartilhando a palavra, e Deus tem permitido dizer a eles, estamos ali compartilhando a palavra e orando contra as hostes infernais da maldade. Muita confusão familiar, um feminicídio. Você pergunta, o que é que está acontecendo? Está acontecendo porque as pessoas estão vivendo um falso evangelho, uma falsa conversão, porque o coração está duro. É isso. O profeta Isaías disse isso. Para que não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. O Senhor quer curar as pessoas, porque a sociedade está doente. As pessoas estão doentes. E aí vem as doenças o quê? Emocionais. A doença da alma traz problema físico, não é isso? A ansiedade avassaladora, que vem tudo a reboque. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Essa palavra é falada em particular para os discípulos. Você é discípulo de Jesus? Se você é discípulo de Jesus, você está ouvindo e você está entendendo. Se você é discípulo de Jesus, você está vendo e você está entendendo. Se você é discípulo de Jesus, você está com o coração duro, mas você clama, Senhor, quebranta o meu coração. Se você é discípulo de Jesus, tem ouvidos para ouvir, você tem disposição para ouvir, disposição para obedecer, disposição para ir, e você vai. E então Jesus prepara o caminho. Vocês precisam ir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É preciso ir, porque o semeador saiu a semear. Sabe o que significa, irmãos?
Significa que a palavra de Jesus é: ide fazer discípulos em todas as nações. Ou seja, cada um de nós precisamos fazer discípulos. Mas a pergunta é: e se não estamos fazendo discípulos? Estamos obedecendo ou não estamos obedecendo? Pastor, mas fazer discípulo é muito difícil. Mas Jesus disse que seria, porque os corações estariam endurecidos. Pastor, mas fazer discípulo é complicado, porque por mais que eu falo, as pessoas não entendem. Nós falamos, quem convence é o Espírito. Nós compartilhamos, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. E a pergunta é: você é um semeador? Entre tantos discípulos que estavam à beira da praia, alguns se aproximam de Jesus e perguntam: o que o Senhor quis dizer com isso? Entre as multidões que existem, que ouvem a palavra de Deus, e os queridos que estão aqui hoje à noite, e eu também, precisamos chegar a Jesus e dizer: o que o Senhor quis dizer com isso? Se eu não entendi bem, como o Senhor quer usar a minha vida? De que forma eu posso entender o meu marido? De que maneira eu posso entender a minha esposa? De que forma eu posso entender os meus filhos? De que maneira eu vou conviver no meu local de trabalho? Como que eu posso agir no mundo? Como é que eu posso me comportar diante das situações que acontecem na minha vida? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Com disposição para ouvir, com disposição para obedecer, e com a vontade e a voluntariedade de ir e fazer. Mas como é o nosso coração? E aí eu me pergunto, assim como os irmãos: nós somos daqueles que estão na praia, Jesus no barco, ouvimos, legal, gostei dessa parábola, bem interessante, e vou embora? Ou eu me aproximo de Jesus e quero saber exatamente como Ele quer usar a minha vida e o meu coração? Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a sermos de Jesus e para Jesus, e que a obra do Senhor seja realizada em nós e através de nós, para a sua honra e para a sua glória. Mas para sermos discípulos de Jesus e entendermos essa palavra, é necessário entregar o coração para Jesus. Talvez você já ouviu várias vezes sobre isso, mas nunca abriu o seu coração para Jesus. Você tem Bíblia, você vai à igreja, você canta, você gosta dos crentes, você oferta, mas você nunca disse: Jesus Cristo, eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Eu sei que a minha vida distante do Senhor está, porque tenho pecados, mas hoje eu quero dar o meu coração ao Senhor e fazer de Ti o meu Senhor e o meu Salvador. Porque de hoje em diante eu quero ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração para entender. Não um coração duro, um coração de pedra, mas um coração de carne. Vamos orar? Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. E a primeira pergunta nesse momento de apelo é a seguinte: você já entregou seu coração para Jesus? Ou você ainda reluta? Você e Deus sabem. Você e Deus conhecem o profundo da sua alma. E o primeiro passo para entregar o coração para Jesus é reconhecer que você é uma pessoa pecadora e que sem Jesus você está perdido eternamente. Você reconhece isso? Então eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se você nesta noite quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero que você ore comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que somente o teu sangue foi derramado na cruz para o perdão dos meus pecados. Meu coração tem sido duro. Tenho feito muitas coisas, tenho agradado muita gente, tenho agradado a mim mesmo, mas tenho desagradado o Senhor. Nesta noite, Senhor Deus, eu clamo pelo sangue de Jesus na minha vida.
Eu clamo pelo perdão dos meus pecados. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a miséria da minha alma. Tu sabes a solidão que encontra no profundo do meu coração. Eu quero ter o meu coração cheio nesta noite com a tua graça. Eu suplico que o teu sangue me perdoe dos meus pecados. Por isso eu recebo Jesus nesta noite como meu Senhor e meu Salvador, para obedecer ao Senhor. Eu quero te ouvir, Senhor. Eu quero te obedecer. Eu quero ter a luz do Senhor na minha vida. Eu quero brilhar em nome de Jesus neste mundo, compartilhando da tua palavra, do teu amor, da tua grandeza. Recebe o meu coração. Eu renuncio agora à religiosidade. Eu renuncio agora, Deus, a minha vida sem o Senhor. Eu renuncio a Deus os votos e os pactos que eu fiz neste mundo com entidades, religiões. E eu entrego meu coração, Senhor, a servir a Ti por toda a minha vida. Há alguém nesta noite que entrega seu coração para Jesus? Levanta a sua mão se você orou comigo. Há alguém hoje para Jesus? O Senhor quer salvar você hoje. Ele quer transformar a sua alma agora. É só você abrir o seu coração e se entregar para Ele.